Na Câmara, o dia foi movimentado pelas negociações. O governo continuou concentrado em aprovar a MP dos Portos no prazo e, desta vez, mandou o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, para tentar convencer os parlamentares. É uma modernização dos portos, a agricultura é a mais beneficiada, o agronegócio beneficia diretamente com essa medida provisória dos portos. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo também veio defender a MP em nome do setor produtivo. O custo portuário no Brasil, comparado com portos competitivos, países competitivos, nós chegamos a pagar 3 vezes mais caro. Precisa aumentar a capacidade dos portos. E como é que você aumenta a capacidade dos portos? Você deixou o negócio fechado. Você tem que abrir para concorrência, abrir para novas empresas, novos investimentos. A primeira tentativa de votar a MP no plenário ao meio-dia fracassou pela obstrução de 9 partidos, entre eles o PMDB, principal aliado governista. Mais tarde, os PMDBistas desistiram de obstruir, apesar do desacordo com o governo em alguns pontos. Deputados do partido negam que a negociação incluiu emendas parlamentares ao orçamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, rechaça o nome da casa. Por essas coisas distorcidas que aqui lá surgem, que se Deus quiser, no mês de junho, até o recesso, nós vamos aprovar aqui uma emenda constitucional tornando impositivo o orçamento em relação às emendas parlamentares, portanto, individuais, para acabar com essa distorção, que eu sei que não é o pensamento do governo, que sabe que não é assim que se conquista a consciência do parlamentar. O PMDB rejeita qualquer liberação de emenda parlamentar nesse momento, não mandará ofício pedindo nenhuma liberação de emenda, não queremos saber dessas emendas, só vamos pedir qualquer liberação de emenda após a votação da PEC, da emenda impositiva. Essa é uma posição debancada. Mesmo assim, a oposição é contra a medida. Por que os portos estão a desejar? Porque o Lula baixou um decreto em 2008, impedindo exatamente a privatização e o investimento e a modernização dos portos no Brasil. Basta revogar o decreto do Lula, está 100% aberto para investirmos e trazermos eficiência e resultado para o processo de transporte no Brasil. Enquanto os deputados discutiam, o Senado decidiu prorrogar a sessão até meia-noite para receber e ler a medida provisória vinda da Câmara. Por negligência da Câmara, nós iríamos ser obrigados a, em 24 ou 48 horas, apreciar um texto que poderia estar eivado de dúvidas decorrentes de acusações entre deputados da base do governo. Não há de se dizer que, neste momento, nenhum senador, nenhuma senadora deixa de conhecer o parecer dado pela comissão mista sobre qualquer MP. O que for possível fazer, nós faremos, porque essa medida provisória é uma medida de interesse do país. Mas nós não vamos fazer o que não for possível. Se essa casa entender que não há como apreciar a medida provisória, é evidente que nós não vamos apreciar a medida provisória. E vamos falar ao vivo com a repórter Glauciene Lara, que tem mais informações sobre a votação da MP dos Portos. Boa noite, Glauciene. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Às 8h30 da noite, os deputados aprovaram o texto principal da MP dos Portos. Logo depois, começaram a votar os 41 destaques e emendas ao texto. Mas agora, neste momento, restam 8 emendas ainda para serem apreciadas. Depois da rejeição de uma emenda do PMDB, a votação ficou mais lenta. O partido se juntou à oposição para pedir votação nominal para a maioria das emendas. O Senado, que havia prorrogado a sessão até meia-noite para tentar receber a MP da Câmara e ler ainda hoje, não conseguiu porque a votação não foi concluída na Câmara. Por isso, o Senado encerrou a sessão e convocou uma nova sessão para amanhã, ao meio-dia, para ler a MP e tentar votar à tarde. Para falar sobre essa expectativa de votação, eu converso agora com o líder do PT, deputado Wellington Dias. Boa noite, deputado. Como vai ser a votação aqui no Senado amanhã? O senhor acha que vai ter essa mesma briga, essa mesma divisão da base aliada que está acontecendo nesse momento na Câmara? Olha, aqui no Senado a gente tem uma situação que tem o debate, tem quem defenda contra, quem tenha várias posições, mas eu acho que há um ambiente de compreensão do quanto é estratégico para o Brasil a aprovação
dessa medida provisória dos portos. Estamos falando de um projeto para dar conta de crescer, atendendo a demanda de carga e descarga nos portos brasileiros, com a participação melhorando, modernizando os portos existentes, inclusive os públicos, e ao mesmo tempo abrindo novas parcerias com o setor privado. Qual é o objetivo? O Brasil quer continuar crescendo e há necessidade de dar conta da demanda já existente atualmente, que é mais do que já somos capazes de dar conta nos portos, e ao mesmo tempo garantir a ampliação, esse novo crescimento. Então, eu acho que há um sentimento, há uma posição no Senado, no sentido de, aprovado na Câmara, a gente poder aprovar também no Senado. Houve um acordo, na verdade, com as lideranças, e com o presidente da Casa, o presidente Renan Calheiro, de encerrar a sessão com a convocação de uma extraordinária, como você lembrou, para amanhã, meio-dia. Isso dá conta de ter a leitura e, na sessão seguinte, se ter as condições da votação do projeto que foi aprovado na Câmara. Dá para votar até quinta-feira, senador, esse prazo aí? Será que não vai ter discussão, com a oposição a respeito desse prazo de votação? Olha, discussão vai ter, mas eu acho que há um entendimento eu diria, maioria dos senadores, independente de partidos, como eu disse, de uma responsabilidade com o país. E o Senado, como ele tem uma composição com pessoas que ou passaram pela experiência de governador, de ministro, secretário, enfim, eu acho que há um ambiente hoje, eu diria que pelo menos de uma maioria, vão ter o debate, vão ter os recursos. Hoje, por exemplo, tentaram derrubar a sessão, enfim, mas eu acho que há uma maioria que compreende a necessidade de termos essa responsabilidade com o povo brasileiro. E ainda amanhã já vamos buscar tentar não só fazer a leitura meio-dia, como a votação e, se Deus quiser, a aprovação à noite do projeto de lei para as novas regras dos portos brasileiros. Muito obrigada, senador. A medida provisória tem que ser votada até quinta-feira, senão perde a validade. Antônio. Em protesto contra a MP, estivadores dos portos de Santos, Paranaguá e Rio de Janeiro anunciaram que vão entrar em greve. Segundo o deputado Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, os portuários querem assegurar que os trabalhadores dos portos privados tenham os mesmos direitos que os trabalhadores dos portos públicos.